Bom, na última semana, a homenagem que o Vasco prestou ao Flamengo ao colocar a bandeira do rubro-negro na camisa para aquela partida contra o Resende pela semifinal do Campeonato Carioca repercutiu no Brasil todo, porque, de fato, poucas vezes a gente viu a solidariedade superar a rivalidade. Mas que bom que temos alguns maravilhosos exemplos. E vamos seguir a sugestão do Léo Torres, que falou com a gente lá no Instagram e sugeriu esse tema. Vamos relembrar aqui quando times rivais se solidarizaram e prestaram belas homenagens aos seus rivais. Entenderam, né? É isso, vamos lembrar aqui algumas dessas vezes. O próprio Vasco já fez isso também com o Flamengo em uma outra oportunidade. Em 1955, 2 dias antes do Natal, o Flamengo enfrentaria um amistoso, o Racing Independiente. E no mês anterior, o presidente rubro-negro, então presidente rubro-negro Gilberto Cardoso, havia falecido. O Vasco então cedeu alguns jogadores em homenagem à memória do presidente. Foi a primeira vez que se viu craques como Ademir Menezes e Vavá, que eram ídolos do Cruz Maltino, vestindo a camisa do Flamengo. Outra ajuda bem curiosa envolvia o São Paulo, Corinthians, Portuguesa e Palmeiras. Em 1938, quando São Paulo ainda tinha poucos anos de vida, logo depois da Copa da França, São Paulo vivia uma crise financeira muito severa, muito grave. Então São Paulo se juntou, aliás, chamou esses outros clubes e sugeriu que eles se juntassem para desenvolver uma liga. E a renda das partidas, a renda do torneio, seria toda para o São Paulo, para que ele conseguisse se reestruturar, né? E daí o São Paulo virou a potência que é hoje. O Palmeiras nem se chamava Palmeiras na época, se chamava Palestra Itália. Então sim, a história do São Paulo deve muito a Corinthians, Portuguesa e Palmeiras. O futebol europeu também reserva belas homenagens e talvez a mais célebre, a mais conhecida seja do Everton com o Liverpool, 2 clubes que estão separados por 2 quilômetros na terra dos Beatles. E desde o dia 15 de abril de 1989, quando 96 torcedores dos Reds morreram naquela tragédia de Hillsborough, o Everton presta homenagens ao Liverpool todo ano. Até mesmo quando o governo de Margaret Thatcher chegou a tentar, culpar a torcida do Liverpool, o Everton se juntou ao rival e pediu por justiça, assumiu essa bronca. Agora, em 2019, essa tragédia completa 20 anos e claro que mais homenagens são esperadas. Então, parabéns ao Everton e toda a sua torcida. Tão homenageado pelo rival Everton, o Liverpool faz questão de retribuir essa gentileza. Todo dia 6 de fevereiro, o Liverpool presta sua homenagem, seu tributo ao Manchester United, quando em 1958, em um acidente aéreo, 23 pessoas entre jogadores do Manchester United e tripulantes foram vitimadas. A Inglaterra tem um outro caso de homenagens, que une grandes rivais. Em 22 de maio de 2017, mais ou menos 2 anos atrás, 22 pessoas morreram em um atentado à bomba em um show da cantora Ariana Grande. E depois eu preciso fazer um parêntese que eu passei muito tempo achando que a Ariana Grande era brasileira. 2 dias depois, o Manchester United venceu o Ajax pela Europa League por 2-0. O City, de forma muito elegante em suas redes sociais, fez esse post aí, que homenageou o grande rival e as vítimas também do atentado. No post, o City usava, os nomes dos clubes, fazia essa brincadeira e esse cross. Falava Cidade Unida, que de fato lembrar as vítimas, lembrar as vítimas do atentado é muito maior do que o sentimento de rivalidade, Mesmo com exemplos tão bonitos, algumas rivalidades ainda saem do campo e acabam dificultando, essas homenagens. É o que acontece com Barcelona e Real Madrid, por exemplo, até porque tem a questão política envolvida, O Real Madrid representando a Espanha e o Barcelona representando a Catalunha em uma possível separação, de novo, das regiões. Isso acaba dificultando, mas não impossibilitando homenagens belas e necessárias. Mas em 2016, a morte de um cracaço tornou isso possível. O presidente merengue Florentino Pérez fez questão de ir até o memorial de Johan Cruyff, no Barcelona, e prestar sua homenagem. E lá ele ainda disparou: algumas pessoas não mereciam morrer. Johan Cruyff
é uma delas. Essas são algumas homenagens bonitas que clubes rivais tiveram a sensibilidade de prestar a seus adversários. Então, em nome da equipe Segue o Baile, eu parabenizo o Vasco da Gama por ter desafiado alguns torcedores que, de forma equivocada, de forma errônea, não entenderam o que significava colocar a bandeira do Flamengo na camisa. E o Flamengo, por sua vez, tem na sua sala de troféus uma daquelas camisas usadas na partida contra o Resende. Parabéns, Vasco, parabéns a todo mundo que reconhece que não é só futebol. E algumas vezes a gente tem sim que ser mais sensível, que ter mais empatia do que ser torcedor. Vale muito mais, pode ter certeza. A gente esqueceu de alguma homenagem? Algum clube foi homenageado de forma que tenha te marcado? Conta aqui nos comentários. Toda semana a gente se encontra aqui no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.